Aviso, o vídeo a seguir é um trabalho da universidade, portanto eu vou tentar manter a seriedade. Olá, eu sou o Jorge Paulo e seja bem-vindo ao Esgoto do YouTube, conhecido também como o meu canal. E o tema do vídeo de hoje é a Primeira Guerra Mundial. Um dos motivos para eu estar voltando a postar vídeo depois de 7 meses é porque isso é um trabalho da universidade, porque senão eu não estaria postando vídeo. Então agradeço à universidade por ter praticamente me forçado a estar aqui gravando. E antes de começar o vídeo, você com certeza deve estar se perguntando: George, por que caralhos devo aprender sobre uma guerra que aconteceu há 100 anos atrás? Simples, há quem diga que a Primeira Guerra teria sido a guerra para definir quem seriam os vencedores no século XX. A verdade é que até hoje, muitas das coisas que aconteceram nela influenciam a sua vida nesse exato momento. Sem falar que foi a guerra que teria levado à Segunda Guerra Mundial, né? Obviamente. Então se senta aí, vamos ver a história da Primeira Guerra Mundial e descobrir como que você ainda é afetado por ela mesmo mais de 100 anos depois. Gostaria de antemão de lembrar vocês de curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e também lembrar que vai ter uma lista de presença no Google Docs, junto com algumas perguntas sobre o vídeo. Então se você puder ir lá e fazer essa contribuição, você iria me ajudar muito a não reprovar em didática geral. Para entender como a Primeira Guerra começou, é necessário primeiramente entender as causas da guerra. No final do século XIX, mais precisamente entre 1870 e 1871, ocorreu uma guerra entre a Prússia e a França. Essa guerra terminou com a derrota da França, que acabou perdendo um território muito valioso chamado Alsácia e Lorena. Outra causa do conflito foi a corrida armamentista que aconteceu na Europa entre 1871 e 1914. Nessa época, nações europeias como a Inglaterra, por exemplo, dominavam territórios em várias partes do mundo, como a Ásia e a África. Isso criava uma certa rivalidade entre as potências europeias. Em 1872, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália formaram a chamada Tríplice Aliança. Em 1907, após vários acordos, a Tríplice Entente veio a surgir. Ela era uma aliança entre a França, Inglaterra e Rússia. Basicamente, a França tinha um grande ressentimento contra a Alemanha devido aos eventos da Guerra Franco-Prussiana. Já a Rússia discordava da Áustria-Hungria quanto à forma que ela tratava a região dos Balcãs. Os Balcãs, conhecida também como a Península Balcânica, é essa região que fica no sudeste da Europa. Basicamente, essa região era dominada pelo Império Otomano, que na época estava enfraquecido. Sem falar que é uma região com muitos povos de origem eslava, que é basicamente o mesmo povo de origem dos russos. Enfim, era uma região cheia de conflitos nacionalistas, sem falar que era um bom ponto de interesse para conectar o Oriente Médio ao resto da Europa. Não é à toa que chamavam a Península Balcânica de o pavio de pólvora da Europa. Tendo tudo que foi dito em mente, vamos agora para o dia 28 de junho de 1914. Nesse dia, Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, decidiu visitar Sarajevo, que é a capital da Bósnia. Nesse mesmo dia, 6 terroristas decidiram atacar o comboio onde ele estava, e um deles jogou uma granada, só que errou. A granada em si atingiu uma galera, só que o comboio continuou seguindo como se nada tivesse acontecido. Os outros terroristas que estavam lá meio que também tentaram cometer um atentado, só que nenhum deles conseguiu. O animal do Francisco Ferdinando, no lugar de fugir dali, simplesmente foi no hospital visitar as vítimas, e depois de voltar do hospital, o comboio dele tomou uma rua errada. E o resultado disso é que lá tinha outro terrorista que dessa vez conseguiu matar ele e a esposa dele. O responsável pelo atentado foi um estudante sérvio-bósnio chamado Gavrilo Princip. A reação entre os habitantes do Império Austro-Húngaro foi mais ou menos essa: foda-se. A real é que a população no geral do Império Austro-Húngaro simplesmente não deu quase a mínima pro que tinha acontecido. É como se nada tivesse ocorrido no dia 28. Mas politicamente, as consequências desse atentado foram tão grandes que foi basicamente isso que levou ao acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Acho que a gente pode concordar que a morte de Francisco Ferdinando não foi nada além de uma desculpa para as potências europeias começarem a tretar, já que nem mesmo a população da Áustria deu a mínima para o que tinha acontecido. Foi então que ainda em 1914 aconteceu a chamada Crise de Julho, que, como você deve imaginar, foi basicamente uma porrada de tensões diplomáticas que aconteceram em julho de 1914. A Alemanha tinha o chamado Plano Schlieffen, que consistia basicamente em fazer uma invasão muito rápida e agressiva à França para eliminar logo o exército francês e depois partir para descer a porrada na Rússia.
Mas dá pra dizer que a treta toda começou mesmo em 2 de agosto. Isso porque, na tentativa de invadir a França, a Alemanha cometeu o que pra muitos é o maior erro dela nessa guerra, que foi invadir a Bélgica. Isso porque, depois disso, além da França ter entrado na briga, o Reino Unido também entrou. Isso aconteceu porque a Inglaterra queria que a Bélgica permanecesse neutra na guerra. Essa primeira fase da guerra é chamada de a Guerra de Movimentos, isso porque os exércitos de vários países estavam se movendo em várias direções, não só da Europa como também do mundo, já que, como foi dito antes, eles tinham várias colônias. A real é que na época ainda existia uma esperança de que a guerra terminaria em pouco tempo, só que isso acabou não acontecendo muito porque depois da Guerra de Movimentos aconteceram as chamadas trincheiras. O lance é que a Europa na época estava se industrializando demais e novas tecnologias, principalmente tecnologias militares, estavam surgindo. O problema é que boa parte dos comandantes generais que existiam na Europa na época não estavam acostumados a criar táticas baseadas nos novos avanços tecnológicos, e por isso que por muito tempo, mais precisamente entre 1915 a 1917, a guerra ficou resumida a um monte de cara em uns buracos cavados no chão, protegidos por arame farpado, se matando. Entre os avanços tecnológicos do segmento militar, podemos citar a artilharia, que era muito melhor do que em guerras passadas. Além da artilharia, dá para citar também os tanques de guerra, as metralhadoras e também uma das armas mais letais da guerra, que seria o gás cloro. A real é que o uso de gases tóxicos, além de ser proibido na época, até hoje ainda é por tratados internacionais. Porém, em tempos de guerra, a galera simplesmente tacava o foda-se e continuava usando eles do mesmo jeito. Por isso que para muitos dos que sobreviveram à Primeira Guerra, um dos maiores horrores dela era, sem sombra de dúvidas, os armamentos químicos. Mais tarde na guerra também surgiriam os aviões, que seriam usados especialmente para transportar mensagens e também como bombardeiros. A real era que as trincheiras alemãs eram muito mais bem preparadas do que as trincheiras dos seus países opositores. Então, no começo da guerra, quem teve mais baixas foi a França e a Inglaterra. Algo que vale citar é que a Alemanha tinha o costume de atacar comboios comerciais de outros países, principalmente para tentar dar uma sabotada na economia deles. E é aí que surge um outro diferencial da Primeira Guerra Mundial em comparação a outras guerras, que eram os submarinos. Um dos grandes diferenciais dos submarinos era principalmente o fato de que eles podiam atacar outros navios sem qualquer aviso prévio. E daí a gente vai para um tópico que eu tenho certeza que você estava esperando, que é qual foi a participação do Brasil na guerra. O Brasil optou, na maior parte do tempo, pela neutralidade na guerra, porém isso mudou quando a Alemanha começou a atacar navios brasileiros. Após diversas pressões, o Brasil declarou guerra contra a Alemanha e se uniu à Tríplice Entente mandando reforços. E é daí que rola uma das batalhas mais épicas da Primeira Guerra Mundial, envolvendo o Brasil. Tudo aconteceu no Estreito de Gibraltar, que é basicamente uma região que liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Essa região fica no sul da Espanha e ao noroeste da África, mais precisamente em cima de Marrocos. Tudo aconteceu em uma bela noite, onde a Marinha Brasileira tinha recebido ordem de ficar nesse estreito e que lá existia a presença de muitos submarinos alemães. Então todos os tripulantes da Marinha Brasileira estavam basicamente se cagando de medo de aparecer um submarino e sair matando todo mundo. Foi daí que alguém dentro da Marinha basicamente avistou um periscópio, que é basicamente aquela parte do submarino que é usada para ver a parte de cima do mar. E como era noite, todo mundo ficou assustado e começaram a atirar doidado na direção à água. É daí que começou a sair sangue da água e a galera ficou tipo, what the fuck, como é que tá saindo sangue do submarino? Foi então que todo mundo percebeu que na verdade o que eles estavam atacando não eram submarinos, e sim toninhas. Que é basicamente esse animal parecido com um golfinho que você tá vendo aí na sua tela. Assim chegamos à conclusão de que é canônico, nem mesmo as toninhas conseguiram tancar o Bostil. Também não dá pra falar da Primeira Guerra sem citar a Itália, que no começo decidiu permanecer neutra e fazia parte da Tríplice Aliança, até que depois de vários tratados ela decidiu se juntar à Tríplice Entente. Por isso que até hoje a galera zoa dizendo que a Itália gosta de virar casaca e que não é confiável em uma guerra dessas proporções. Mas enfim, agora vamos pular para 1917, que é basicamente o ano onde dá para dizer que a guerra iria começar a acabar. Um dos primeiros pontos que dá para citar que aconteceram nesse ano foi a Revolução Russa, que é basicamente um tema muito grande que daria um vídeo só sobre a respeito, mas se você já chegou a estudar a história antes, você deve saber basicamente o que aconteceu e que isso levou ao surgimento da União Soviética. Após o acontecimento da Revolução, a Rússia saiu da guerra, então a Tríplice Entente basicamente não existia mais. O lance mesmo é que a Alemanha decidiu cutucar a onça com a vara curta e meio que tentar irritar os Estados Unidos. Por um tempo, os Estados Unidos permaneceram neutros, porém a Alemanha atacava comboios comerciais onde haviam americanos dentro.
E a Alemanha meio que aceitou não ficar atacando navios americanos. Os Estados Unidos disseram que só entrariam na guerra se a Alemanha fizesse a chamada Guerra Submarina Irrestrita. Para quem não conhece, a Guerra Submarina Irrestrita seria basicamente o país usar submarinos para atacar qualquer navio, independente de ser um navio que tem armamentos, um navio comercial ou até mesmo um navio de países que estão neutros. E isso viola os tratados internacionais. Então a Alemanha meio que estava pedindo para tomar uma bela de uma bifa dos Estados Unidos. Sem falar que a Alemanha prometeu que ajudaria o México a retomar territórios americanos, como o Texas e o Novo México. Preciso nem falar que depois de tudo isso, os Estados Unidos declararam guerra contra a Alemanha. E isso basicamente mudou tudo, porque foi uma das principais causas do porquê que a Alemanha veio a perder a guerra. Com a entrada dos Estados Unidos e os diversos avanços na tecnologia militar, não deu outra. O exército alemão se enfraqueceu bastante e com isso a Alemanha meio que se rendeu. Após o fim da guerra, a Alemanha teve que assinar o Tratado de Versalhes, que basicamente tornava ela culpada por toda a guerra ter acontecido e fudia economicamente o país, além de dar uma porrada de restrições para a Alemanha. Os alemães se sentiram bastante humilhados e um austríaco aí muito louco meio que levou o conceito de "we do a little trolling" longe demais. Isso porque na época a galera acreditava que a Primeira Guerra Mundial seria a guerra para acabar com todas as guerras, mas a gente descobriu que não foi bem assim. Na época também surgiu a Liga das Nações, que era basicamente a reunião de vários países que tentava mediar conflitos que acontecessem posteriormente, para evitar outra guerra real. Um detalhe é que muitos dizem que a Liga das Nações, apesar de ser uma versão anterior à ONU, ela não funcionava muito bem, o que é bem interessante, porque a galera fala como se a ONU em si funcionasse hoje em dia. Após a guerra, economicamente, a Europa estava bem abalada e socialmente muita gente voltou para casa com a cabeça completamente fodida. E eu não vou nem citar aqui a galera que voltou com algum desmembramento ou diversos outros problemas. Basicamente criaram várias mitologias por trás da guerra porque tinha gente que não conseguia nem mesmo falar a respeito. Foi também após a Primeira Guerra Mundial que o mundo viu a ascensão do totalitarismo, como o fascismo italiano e o nazismo na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial também acabou gerando um desmembramento de vários impérios, como o Império Alemão, Austro-Húngaro e Otomano, assim gerando vários países que tem no mapa da Europa atualmente. Há quem diga que a Primeira Guerra Mundial foi a guerra para definir quem seriam os vencedores no século XX, já que se fosse o contrário e a Alemanha tivesse vencido, o mundo hoje, como a gente conhece, seria totalmente diferente. Muita coisa teria mudado no mapa mundial no geral, além de que culturalmente, provavelmente a aristocracia ainda teria muito mais força do que tem hoje em dia, sem falar que com a Alemanha tendo vencido, obviamente que no lugar de eu estar fazendo um trabalho para uma disciplina do curso de inglês, eu estaria fazendo, na verdade, um trabalho para uma disciplina do curso de alemão. O que seria bem ruim para a galera que está nesse curso, porque alemão é complicado. Olá, eu sou o Jorge Paulos e seja bem-vindo ao final do vídeo. Eu decidi gravar o vídeo em formato de vlog para passar dizendo que se você achou o áudio desse vídeo uma merda, saiba que eu também achei. A real mesmo é que eu gravei ele no Sony Vegas no computador e eu usei o Sony Vegas pela primeira vez, então é óbvio que a qualidade de áudio de tudo ia estar um lixo, porque eu nem sei usar o programa direito, mas esse foi um vídeo feito até um pouquinho às pressas, porque é um vídeo para um trabalho da universidade. Se você chegou até aqui e odiou o vídeo pelo áudio, deixe seu dislike, se desinscreva do canal, não compartilhe para que ninguém veja essa bosta. E de certa forma eu ainda agradeço porque pelo menos você se esforçou a assistir essa desgraça. E é isso, vou deixar nos comentários uma lista de presença para vocês ajudarem no meu trabalho. E esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bem resumido. Esse conteúdo ele é muito mais extenso, mas vocês já entenderam o contexto. Então a gente se vê, sei lá, daqui a uns 7 meses quando precisar gravar outro vídeo, porque foi tão trabalhoso gravar esse vídeo que eu não quero gravar mais nada. Falou!